Pois é, amigos, estamos aqui de volta com o nosso foco geral especial da Páscoa, que nós vamos comentar com você, contar um pouquinho, né, das particularidades, das informações e, sobretudo, da história religiosa da Páscoa e, naturalmente, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro vamos falar do padre José Antônio Alves dos Santos, nascido em Minas Novas, Minas Gerais? Exatamente. Que dia que lá o padre... no norte das Minas Gerais, hein? Que dia que o padre faz aniversário? 12 de fevereiro. 12 de fevereiro, o padre já fez aniversário. Signo de Áries, Gêmeos, não. Aquário. O padre José Antônio, o senhor foi ordenado pelo bispo Wilson em Limeira, é isso? Quando foi? Pelo bispo Dom Wilson, né? Que foi dia 18 de dezembro de 2011. 2011. Lá na cidade de Limeira. Certo. Minha turma ela é composta por 11 pessoas, ou seja, hoje 11 padres, né? Certo. E os demais estão divididos por aí em todas as cidades da diocese. Padre José Antônio é filho de um casal, naturalmente, com quantos irmãos? Minha mãe teve 11 filhos. 11 filhos? Olha, muita coincidência. Eu sou mineiro também e eu sou o 11º filho do meu pai e o 10º filho da minha mãe. Meu pai casou-se, teve uma filha, depois casou-se com a minha mãe e teve 10 filhos, o de cujo eu sou caçula. Imagina os outros como estão velhos, né, padre? Olha que coincidência. Padre Antônio, por que o senhor optou pela carreira religiosa? Qual foi a influência? Desde pequenino, né, minha família sempre teve raízes católicas, né? Sim. Meu pai, minha mãe, meus avós. Meu pai, aliás, olhando lá para a minha região um pouco para a gente entender, não tinha muita presença do padre em si. Certo. Por causa da questão da geografia, né? Norte de Minas não tem muito padre, ou muitos padres em si. Sei. Cada paróquia, dentro da paróquia, ela formada, por exemplo, a minha, 85 comunidades. Imaginou um padre só para dar conta de visitar todas as comunidades rurais. E até hoje, por falar, minha mãe mora na zona rural. Sim. De distância da cidade, 50 quilômetros ou mais, em toda estrada de terra, chão bem batido e buraco feio ainda. Apesar de que Minas Gerais pertence à região sudeste do Brasil, mas o norte de Minas já está se aproximando do nordeste do Brasil, né? Então aquela situação de municípios mais longes um dos outros, né? Então a gente tem bem uma ideia, porque esse Brasil é muito grande, né, Padre Antônio? A gente passa, bem dizer, o dia inteiro e quase a noite viajando dentro do estado das Minas para chegar na minha casa. E Minas Gerais, por coincidência, inclusive, é o estado com o maior número de municípios, né? Minas Gerais, o Brasil inteiro tem 5.500 e alguma coisa de municípios, Minas Gerais é o que tem o maior número de municípios, né? Padre Antônio, o senhor foi ordenado em Limeira no finalzinho de 2011 e no dia 5 de fevereiro ou 12 de fevereiro, o senhor falou? 18. Não. Que eu nasci? Não, o dia que o senhor assumiu a paróquia em Leme. Desculpa, tá. Dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro o senhor assumiu? Porque tinha um padre ainda no meu lugar, né? Sim. Eu não podia chegar na casa ainda com ele porque é questão do respeito, Justo. De deixar ainda ele ter o processo dele, o momento dele com as pessoas. Justo. Somente depois que ele se desligou que eu também cheguei com tranquilidade, para não ter aquela coisa de ficar empurrando, tocando ninguém, né? Certo. Porque a igreja é de todos. Né? Exatamente. Aí eu cheguei no dia 5, no dia 19 foi a minha posse, que aí é quando o bispo dá provisão como pároco da paróquia, que responde, né, que tem a responsabilidade de, junto com o bispo, administrar a paróquia. Que por excelência o que administra a paróquia é o bispo, né? Certo. Nós estamos a serviço do bispo. Perfeito. O padre Antônio, aí o senhor assumiu já direto a paróquia de São Sebastião. É a primeira paróquia do senhor, depois da sua ordenação, onde o senhor está até hoje, né? Exatamente. Perfeito. Padre Antônio, estamos vivendo uma época que para o católico é uma época, porque nós temos o Natal, nós sabemos da importância do Natal, do nascimento de Nosso Senhor, nós temos outras épocas religiosas, mas a Páscoa, a Semana Santa, ela é muito forte em significados, em símbolos para todos nós, né? Para começar, vamos dar uma lembradinha que
Antigamente as pessoas se preparavam para a Semana Santa, guardando os 40 dias da quaresma com mais fervor, não comia carne durante 40 dias, fazia sacrifícios e tal, né, Padre? O senhor deve se lembrar bem dessa época, né? Sim, assim, em termos de pai, mãe, fazendo isso, né? Sim, que a minha região é bem característico dessas coisas, né? Justo. O pessoal se preserva e reserva ainda bastante isso hoje. Por exemplo, no dia de Sexta-feira Santa, o pessoal nem varre a casa. Conserva na quinta-feira, já que ainda pode varrer, a partir do meio-dia da quinta-feira Santa para frente. Interessante. Lá não varre a casa, Sei. apenas faz comida, que é o normal. Certo. Mas essas coisas que dá para fazer outro dia, ainda hoje permanece seguindo esse costume que, de certa forma, é importante para a nossa espiritualidade, e principalmente de cada região também, né? Valorizar aquilo que a gente tem como sagrado. Claro, tendo a pessoa do Jesus Cristo como aquele que nos inspira a ter tais comportamentos de crescimento espiritual, né? Perfeitamente. Detalhe é o seguinte, né? Até nós acabamos de passar aí pelo período do Carnaval, e o Carnaval ele é oriundo exatamente pela preparação que as pessoas faziam para a quaresma, né? Então, como eles sabiam que viria um período de 40 dias de sacrifício, sem dançar, sem cantar, sem baile, sem comer carne, aquela história toda, criou-se um período de 3 dias em que valia a carne. O termo carnaval vem do latim carnevale, vale a carne, mas era uma coisa mais pura. O carnaval só era de rua, o pessoal jogava água um no outro. Aqui no Brasil, inclusive, foram os africanos que trouxeram esse lado mais forte, chamava-se intrudo antigamente. Aí depois terminava o carnaval, entrávamos no período da quaresma, que culminava na Semana Santa. Isso procede, né, padre? Isso é real que eu estou falando, né? Sim, infelizmente, apesar do carnaval ter banalizado um pouco esse lado do festejo, da alegria. Justo. Ainda tem, claro, se a gente voltar do lado religioso, que pegando a quaresma, que é um momento mais recluso, né? Justo. De meditação, de contemplação, da vivência aí desse tempo que a nossa igreja nos propõe como conversão interior. Claro, depois de festejar esses 3 dias aí, 40 dias agora nos reserva para uma penitência mais profunda em oração, em abstinência de todos os tipos, daquilo que ajuda no nosso crescimento espiritual, né? Perfeitamente. Mas, Zé Antônio, aí nós chegamos agora exatamente no período da Semana Santa. E eu, graças a Deus, eu tive uma formação religiosa relativamente boa, tive sorte de conviver com pessoas que levavam a sério e ensinavam para a gente, no tempo que eu ainda era garotão, moço ainda. Então, nós sabemos que existe o chamado Tríduo Sagrado. Tríduo vem de 3 dias, né? 3 duo dias. Quais são os 3 dias sagrados? Quinta-feira Santa, que já inicia nesta agora, né? Agora. Sexta-feira, com a morte do Senhor, que aí a gente vai estar revivendo esse momento do seu sofrimento, da sua morte. Justo. No silêncio, na meditação, tentando nos colocar também um pouco como ele sofreu nesse dia aí para nos libertar, para nos salvar, doando a sua vida em favor da humanidade. Justo. E aí o sábado que é o grande dia, o sábado da aleluia, que é a celebração da vida. Na verdade, né, que é a grande liturgia da igreja, que é a mãe de todas as outras liturgias. Perfeito. Ô padre, nós vivemos também por esses dias agora, inclusive domingo que passou foi domingo de Ramos, e a história conta que nosso Senhor Jesus Cristo entrou triunfante em Jerusalém, foi saudado com os ramos, inclusive ele foi montado num jumentinho, não tinha essa pompa de hoje não, era uma coisa bem da época, bem na humildade de Nosso Senhor. E ele foi saudado, depois viveu esse período da semana, inclusive na terça-feira algumas paróquias fizeram aí a Via Sacra, reviveram a Via Sacra, as 14 estações. Então, tudo isso que acontece durante uma semana que antecede a Páscoa é exatamente para trazer ao católico a lembrança dos fatos que aconteceram e que estão na história católica, né? Exatamente, que na verdade é isso que faz a gente não perder a nossa identidade de católico, tendo por primeiro Jesus Cristo, que sofre não em vão, né? Justo. Mas é exatamente fazendo essa caminhada em favor do próprio ser humano, do respeito à dignidade humana, e ele que por primeiro enfrentou dificuldades, sofreu, foi injustiçado, só que por isso tudo ele não desiste do ser humano. Exatamente. Mais uma vez essa religiosidade aí que nós participamos, né?
quaresma, via sacra, essa caminhada, é para recordar a caminhada que Jesus também fez a nosso favor. Exatamente. E um detalhe, a Quinta-feira Santa, depois que nós falarmos sobre a Quinta-feira Santa, nós vamos fazer um comercial e depois nós vamos falar então da sexta-feira, do sábado e da Páscoa em si, da simbologia da Páscoa, aquele negócio todo. Mas sobre a Quinta-feira Santa, Padre Zé Antônio, eu sou encantado com a Quinta-feira Santa e eu explico para o senhor por quê. Eu entendo que na Quinta-feira Santa aconteceram coisas, aconteceram fatos, efemérides, que ficaram para a posteridade, ficaram para a história religiosa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Só para lembrar rapidinho, a cerimônia do lava-pés, a instituição da Eucaristia Sim, e tal. Fala um pouco da Quinta-feira Santa. Sim, que inicia Foi a Santa o Ceia, né? Inicia aí o Tríduo Pascal, que é um momento riquíssimo da nossa igreja. E antes, só para a gente lembrar, quando acontece isso aí, o bispo na quinta-feira, ele realiza na catedral, com todos os presbíteros da diocese, a missa da unidade, e nessa missa aí, todos os sacerdotes, leigos, renovam a sua fé e professam a sua fé, e ao mesmo tempo é lá que acontece a bênção dos óleos sagrados, né? Que é o óleo da unção dos enfermos, que quando o doente necessita, ele pede o padre vai lá, dá unção, faz oração. Certo. Depois tem o óleo dos catecúmenos, que é aí quando a criança ela é batizada. Perfeito. E o óleo do Santo Crisma, né? Que também é o óleo da confirmação do batismo, que tem o caráter de renovar de novo e trazer em nós a luz, a força do Espírito Santo. E aí, claro, tendo isso acontecido, de novo, nas paróquias acontece a celebração do lava-pés. Isso. Aliás, foi uma demonstração de humildade, assim, que Nosso Senhor deixou todos boquiabertos, porque ele foi lá e lavou o pé de cada um dos apóstolos, inclusive de Judas, né? Exatamente, é o que ele pede que a gente também tem que fazer. Para ser servo dele e estar dentro daquilo que ele quer que nós sejamos, filhos de Deus e amados por Deus e seguidores dele, tem que ser humildes e ser servidores. Perfeito. E ser acolhedores. E aí ele demonstra isso, né, lavando os pés das pessoas, principalmente dos seus apóstolos, demonstrando uma atitude totalmente de amor, de perdão, de misericórdia, de acolhida. E ao mesmo tempo aí nós temos a instituição da Eucaristia. Exatamente. Também acontece no dia da Santa Ceia, nesse mesmo evento, que eles estão reunidos, ceando, né? Sim. Aí Nosso Senhor institui a Eucaristia, que é a primeira comunhão, né? E que é o ápice da fé católica, da nossa fé, é a Eucaristia, o sacramento principal no sentido de alimento da nossa fé. E depois, junto a isso, nós podemos falar que acontece também o sacerdócio, a instituição do sacerdócio, né? Justo. E aí somos nós agora hoje que vamos dar seguimento à missão de Jesus, aquilo que ele nos pede, né? Para que sejamos aí missionários, anunciadores e proclamadores da Boa Nova. Claro que nós não somos Jesus, né? Mas nós somos os seus seguidores e, claro, anunciadores da Boa Nova, da palavra, que é o próprio Deus, que está vivo e encarnado em nosso meio. É tão importante isso, amigo espectador, que a instituição do sacerdócio, que hoje, por exemplo, o Padre Zé Antônio é um sacerdote, mas o primeiro sacerdote indicado por Nosso Senhor foi São Pedro. E São Pedro foi o primeiro santo papa. E nós acabamos de viver aí a escolha do Padre Francisco, que tem gente que fala, o Padre argentino, não, ele é o Padre do mundo, ele é o Padre da humanidade, ele é o Padre de todos nós. Podia ser brasileiro, senegalês, ele podia ser alemão, ele podia ser o que fosse. Ele é o chefe da Santa Igreja Católica. Da Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Exatamente. Então, o que Nosso Senhor disse para São Pedro naquele dia memorável, naquela ceia memorável? Tu és Pedro, pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Né? Exatamente, ele fala e fala com toda a força, ele fala, Pedro, tu és pedra, e sobre a tua pedra eu edificarei a minha igreja, e ele frisa ainda, e jamais as forças do mal prevalecerão sobre ela. Então foi quando, olha, até me arrepia, foi quando São Pedro, né, foi imbuído por Nosso Senhor, de chefiar a Igreja Católica, que a partir daí, então, ela nunca deixou de ter o seu representante, bem ou mal, ser humano que é, e que acerta, não importa, mas sempre teve o seu representante. Então, a quinta-feira foi pródiga em realizações, né? E mais importante, como o senhor acaba de falar, né? Conduzida por ser humano, mas principalmente tendo o Espírito Santo como aquele que é a luz que nos dirige, né? Que é o inspirador. Claro que vamos ter defeitos, somos humanos. Mas quando a gente acredita, por primeiro, que Deus é o que nos conduz, através da sua luz, claro que, como já disse o Senhor,
as forças do inferno ou do Jamais demônio jamais vão prevalecer sobre ela. E claro que a gente vai sempre procurar demonstrar o rosto de Deus. E olha, para quem às vezes não tem fé, é um caso de se pensar muito nisso, né? A partir do momento que Nosso Senhor disse isso e afirmou com firmeza isso, e jamais as forças do mal prevalecerão sobre ela, quer dizer, sobre a igreja, sobre a linha doutrina da igreja, a gente pode ficar tranquilo que nunca o mal vai triunfar, né? Essa é a grande verdade. A gente não pode perder essa fé jamais, né? Padre Zé Antônio, vamos fazer o seguinte, depois do comercial, nós vamos falar sobre a Sexta-feira da Paixão, nós vamos falar do Sábado de Aleluia, nós vamos falar dos símbolos da Páscoa, perfeito? Certo. Então tá aí, Carlinhos, fatura para nós. Daqui a pouco nós voltamos conversando aqui agradavelmente com o mineiro Padre José Antônio Alves dos Santos, mineiro de Minas Novas. Daqui a pouco eu volto.